Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Beleza? Pessoal, nós estamos lendo aqui Fundamentos da Teologia da Salvação. Eu vou deixar o livro aí na tela. E o tema que nós estamos abordando é o seguinte: fundamentos bíblicos da crença de que um cristão regenerado não perde a salvação. Então, nós estamos trazendo alguns versículos bíblicos aqui, no caso o autor, e ele traz algumas explicações com relação aos versículos. São versículos bastante interessantes e essa crença, ela faz muito sentido, Então, vamos ver aqui com as informações que vai trazer para nós, beleza? Hoje nós vamos ver Romanos capítulo 5, verso do 8 ao 10. Mas o Eterno demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira do Eterno, por meio do Jesus. Se quando éramos inimigos do Eterno, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio dele. Então, traz as informações aqui interessantes e mostra que a salvação aqui, bem claro, que é por meio de Jesus. Ele que nos reconciliou, Então, Jesus, Yahushua. Vamos continuar. Paulo, nos versículos anteriores, declara que Cristo amou e morreu pelos que lhe pertencem, quando estes ainda estavam sob o domínio do pecado e do mundo. Essa declaração implica o princípio de que o homem, na condição de pecador, não podia apresentar boas obras diante do Eterno ou méritos que lhe pudessem permitir reivindicar direitos à salvação. Faz sentido, se o homem tivesse essa capacidade, não precisava do Eterno enviar Jesus. Faz sentido. O texto paulino é claro em afirmar que o Eterno reconciliou o homem por um ato de amor e misericórdia, o que resulta na crença de que nada pode separar do amor do Eterno, que está em Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39. Essa passagem ela é muito forte e realmente faz sentido. O Eterno já conhecia as obras, condições de miséria e de pecado em que o homem estava. Por isso, nem a ingratidão, nem a infidelidade do homem regenerado o motivaram a mudar e retirar a sua graça salvífica, pois segundo Boeter, o Eterno conhecia toda essa ingratidão antes de conferir sua graça. À luz das palavras anteriores, surge a seguinte reflexão: se não fosse o propósito do Eterno, desde o princípio, perdoar plenamente os pecados dos cristãos regenerados, segundo as palavras de Colossenses capítulo 2, verso 14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nós éramos contrários. Ele a removeu pregando na cruz. Para que teria chamado o que lhe pertencia à sua graça? Além disso, pode-se indagar: que vida é esta? E que o Eterno dá e depois retira. Para que salvar e depois deixar o homem se perca,
É contrário à natureza do Eterno, dar bênção, dar salvação e depois retirá-la. Porque, conforme visto, o Eterno é imutável, de forma que nada no coração, na conduta do crente, pode alterar seus propósitos divinos. Nesse sentido, o cristão regenerado pelo Espírito, pelo Rua, é mais privilegiado que Adão. O Eterno fez com Adão um acordo, um pacto, que dependia única e exclusivamente do homem continuar no estado em que se encontrava. Adão não havia experimentado o pecado, a desobediência, e não possuía inclinações para o mal, no Éden. Usufruiu do livre-arbítrio ou da capacidade de não pecar. Porém, mesmo sem essa inclinação, pecou. Assim, a questão se permanece quanto ao cristão que já foi concebido em pecado. No estudo da pessoa da obra de Cristo, do Messias, é notório a convicção de que Jesus é o representante legal dos salvos diante do Eterno, o Pai. Isso significa que o cristão regenerado é mais privilegiado do que Adão, pois no caso de Adão, a salvação dependia dele, e mesmo sem a inclinação para o pecado, ele caiu. Interessante esse raciocínio aqui. Caso o cristão que já é concebido em pecado não fosse assegurado pela suficiência da obra de Cristo, é fácil imaginar que tragédia isso seria. Adão teve a oportunidade de demonstrar boas obras, mas nem mesmo ele conseguiu. Daí a necessidade do segundo Adão, o Messias, que satisfez todas as exigências legais para garantir a salvação e as demais bênçãos eternas. Por consequente, percebe-se que o cristão regenerado não perde a salvação, pois esta não depende de suas obras e atitudes, mas da suficiência da obra do Messias. Infere-se daí que quando alguém é salvo por Cristo, permanece nesse estado por toda a eternidade. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, trouxe aqui alguns argumentos, terminou aqui, interessante. É algo para a gente refletir. Eu vejo que faz muito sentido, essa crença. Ela faz muito sentido. E nós vamos continuar aí trazendo alguns versículos e o que fala sobre eles, para que a gente venha estar crescendo aí na graça e no conhecimento. Essas informações muitas vezes nem muitas pessoas não têm contato com esse tipo de informação. E é importante você saber, que qual é a ideia, qual é o pensamento, ou uma doutrina que foi ensinada no início. Você consegue detectar essas doutrinas nessas cartas do Novo Testamento e que no decorrer da história da igreja ela tomou um outro rumo. Então, vamos estar continuando trazendo algumas informações aí. Que o Eterno nos abençoe e um abraço do irmão Alex.